No início da manhã de um domingo, dia 16 de agosto de 1942, o dirigível L-8 da Marinha dos Estados Unidos se preparava para decolar da Ilha do Tesouro, na Baía de São Francisco, em busca de submarinos inimigos. Os Estados Unidos haviam entrado na Segunda Guerra apenas 9 meses antes, mas submarinos japoneses afundaram pelo menos meia dúzia de navios aliados na costa oeste americana. Este submarino de combate da linha de frente do Japão, o I-17, chegou a bombardear uma das maiores instalações de perfuração de petróleo da Califórnia, em fevereiro de 1942. Foi a primeira vez que um país atacou os Estados Unidos desde que os britânicos tentaram invadir Nova Orleans na Guerra de 1812. Para impedir futuros ataques, foi enviado o dirigível L-8, que carregava 2 bombas de profundidade Mark 17 de 150 quilos, montadas em um rack externo, uma metralhadora calibre .30 e 300 cartuchos de munição. A missão do dirigível era localizar e afundar qualquer submarino japonês na Baía de São Francisco. A tripulação do L-8 era composta por 2 homens, o primeiro-tenente Ernest Dewitt Code e o segundo-tenente Charles Ellis Adams. Eles eram veteranos da Marinha, muito respeitados devido à vasta experiência e com registros de serviços exemplares. Às 7h42, Code falou pelo rádio para informar ao QG que eles avistaram e estavam investigando uma mancha de óleo suspeita. Isso poderia ser o sinal de um submarino à espreita, abaixo da superfície do oceano. Mas, depois deste contato, a aeronave não respondeu mais o rádio. Quando o L-8 ainda não havia respondido às 8h50, 2 hidroaviões Vogue OS-2U Kingfisher foram enviados para procurar o dirigível. Outras aeronaves na área também foram alertadas para ficarem atentas. A próxima indicação do paradeiro do L-8 veio às 10h49, quando um piloto da Pan American Clipper relatou ter visto o dirigível sobre a ponte Golden Gate. Ele disse que não viu nada de errado com a nave, que parecia estar sob controle e voltando para a base. Às 11 horas, um hidroavião relatou ter visto o L-8 a 50 quilômetros a oeste da praia. Ele estava sobrevoando além das nuvens, a mais de 600 metros de altura. Alguns minutos depois, o L-8 começou a descer e desapareceu. O que aconteceu em seguida aumenta ainda mais o mistério. Nada indicava que o L-8 não estivesse em voo controlado, mas voar acima das nuvens era muito perigoso devido à altura de pressão do dirigível. Àquela altitude, as válvulas abririam automaticamente para liberar hélio e assim evitar que suas células de gás explodissem. Normalmente, os tripulantes teriam evitado ultrapassar a altura de pressão, mas por algum motivo, Code e Adams simplesmente ignoraram essa restrição. De repente, várias pessoas que estavam em um campo de golfe avistaram o L-8 em uma altitude muito baixa, indo em direção à cidade. O dirigível parecia deformado devido ao peso das bombas de profundidade, o que causou um certo alarde na população. Rapidamente o QG foi informado, mas eles disseram que não havia risco de explosão, pois a carga de profundidade só poderia ser detonada pela pressão da água, mas que o L-8 havia perdido gás e por isso estava descendo. Os oficiais tentaram contato com o dirigível novamente, mas ninguém respondia. Na mesma hora, alguns soldados foram enviados para acompanharem a aeronave por terra. Um deles relatou ao seu superior que pôde observar pelo binóculo 2 silhuetas dentro da cabine de comando. Algo estava errado. O L-8 estava perdendo cada vez mais altitude e indo em direção a um condomínio. O rádio não respondia, o gás estava secando e os oficiais dentro do dirigível não faziam nada. Por quê? O L-8 então começou a descer rapidamente em direção às casas. A essa altura, milhares de pessoas se reuniram para observar a aeronave que parecia estar desgovernada até que ela colidiu com um poste. Às 11h30 da manhã, o L-8 parou no meio do quarteirão 400 da Avenida Bellevue. Felizmente, ele caiu na rua e ninguém ficou ferido no acidente. E mesmo se chocando contra fios elétricos, não houve incêndio.
Policiais e bombeiros correram para o local na esperança de ajudar os 2 tripulantes, mas quando tiraram os destroços, os socorristas descobriram que seus esforços foram em vão. Cold e Adams não foram encontrados em lugar algum, para o desespero de todos. O que aconteceu com o tenente Ernest Cold e o segundo tenente Charles Adams? Como 2 oficiais altamente treinados e experientes da Marinha desapareceram entre São Francisco e as Ilhas Farallon, sendo observado por inúmeras pessoas, por mar, terra e água. Logo surgiram boatos de que o exército encontrou café ainda quente e um sanduíche comido pela metade na cabine de controle. Mais tarde, isso foi provado que era falso. Apenas o chapéu pertencente ao primeiro-tenente Cold foi encontrado em cima dos controles de voo. O mais estranho é que o rádio do L-8 estava em perfeito estado de funcionamento. Uma inspeção mais detalhada revelou que os 3 paraquedas do dirigível ainda estavam a bordo, juntamente com um único bote salva-vidas. 2 das 5 bombas de fumaça estavam faltando, mas elas foram usadas para marcar a mancha de óleo relatada mais cedo. Uma maleta que continha supostamente documentos confidenciais foi encontrada atrás do assento do piloto, mas estava vazia. Além disso, os motores do L-8 estavam em perfeito estado de funcionamento. Os interruptores de ignição estavam ligados, os instrumentos e controles de voo do dirigível operavam normalmente e ainda restava cerca de 4 horas de gasolina nos tanques de combustível. Em outras palavras, não havia nada de errado com o dirigível, exceto que a tripulação havia desaparecido misteriosamente. Respostas não oficiais para explicar a tripulação desaparecida do L-8, que foi chamada pela mídia da época de o dirigível fantasma, variam de um ataque inimigo, deserção e até abdução alienígena. Outra possível explicação é que um dos homens tenha caído do dirigível enquanto investigava a mancha de óleo, e o outro o agarrou na tentativa de resgate, e os 2 caíram na água e se afogaram. Mas, como dito, a certa altura, o L-8 estava sendo extensamente acompanhado por mar, terra e água, e ninguém relatou qualquer incidente. Antes de cair na rua, um soldado afirmou que avistou a silhueta de 2 homens na cabine de controle. Não fazia sentido. A única coisa um pouco estranha nessa situação era que as baterias do dirigível estavam esgotadas e parte de seu suprimento de combustível havia sido despejado deliberadamente. Normalmente, um dirigível não despeja combustível, a menos que precise aumentar a flutuabilidade mais rápido. Como o L-8 não parecia ter essa necessidade, não estava claro o motivo. E mais, no momento em que as bombas de fumaça foram lançadas, provavelmente na hora em que os homens teriam caído no mar, um navio de pesca estava logo abaixo deles, mas nenhum marinheiro notou nada de errado. A Marinha dos Estados Unidos imediatamente lançou uma extensa busca pelos 2 homens desaparecidos. Guardas antiaéreos e patrulheiros rodoviários do condado de San Mateo passaram a noite vasculhando a área. Nos 3 dias seguintes, navios e aviões da Marinha, auxiliados pela Guarda Costeira, vasculharam o Pacífico. Mas, apesar do mar calmo e da boa visibilidade, eles não encontraram nenhum sinal de Cold e Adams. Em seguida, a Marinha notificou as esposas dos homens, que foram oficialmente listados como desaparecidos. O mais intrigante para os investigadores era o motivo do L-8 não ter conseguido transmitir uma mensagem de rádio depois de avistar a mancha de óleo às 7h42. Se os 2 homens ainda estavam a bordo quando o L-8 voltou para São Francisco por volta das 9 e o rádio funcionava perfeitamente, por que eles não respondiam? A explicação mais simples é que os 2 homens deixaram o dirigível pouco depois de sua última transmissão. Muito provavelmente, um caiu ao mar enquanto examinava a mancha de óleo ou possivelmente consertava o motor. Isso explicaria as 2 bombas de fumaça lançadas. Sejam alienígenas, espiões do eixo ou um simples acidente, Cold e Adams nunca mais foram vistos. 1 ano depois, os 2 foram oficialmente declarados mortos. O dirigível foi consertado e, após a guerra, foi comprado pela empresa Goodyear, passando a percorrer o país durante eventos esportivos até 1982. A verdade é que provavelmente nunca saberemos o que realmente aconteceu com Cold e Adams. É improvável que seus corpos sejam encontrados.
Em outras palavras, a história do L8 contém todos os elementos de um mistério duradouro. 2 homens que simplesmente desapareceram, literalmente no ar. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos. Aqui na descrição você encontra um link que o levará ao nosso blog e lá você encontrará todos os links do canal, nossas redes sociais como o Instagram, o @paralelometafórico e as nossas campanhas de apoio, o Apoia-se, o e-book de Jack e o Seja Membro. No mais é isso, muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!